Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast da revista Conexão. Seja bem-vindo, meu amigo Thiago. Boa noite, garoto. Boa noite, Brasil. Boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão ver isso, mas estamos em mais um episódio do Conexão Cast. Vamos começar? Vamos fechar uma história que eu acredito que vai estar fechada a partir desse momento. Vai estar fechada. Se não saiu, vai sair para vocês que estão acompanhando a gente. E a gente já desconfiava, a gente já falou sobre isso. E agora a gente vai bater o prego na tampa desse caixão, que é o casamento, a separação, aliás, que não foi separação coisa nenhuma. Já foi descoberto de fontes, quem foi inclusive o aquele jornalista Felipe Campos, que trabalhou com Sônia Abrão, já trabalhou no SBT, que já foi o Pablo do Qual é a Música dos anos 90. Nossa! Ele descobriu de fonte segura, eu vi isso no X, acho que foi ontem, que a separação foi tudo uma farsa, foi uma jogada de marketing e que logo será descoberto mais coisas ainda. Ou seja, enganou pessoas para conseguir mais seguidores e continuar na futilidade de sempre. Né? A gente já imaginava que a separação da Virgínia ia ser desse jeito, a gente imaginava que isso era só uma jogada de marketing, a gente só não sabia talvez as motivações. No episódio passado a gente levantou algumas hipóteses, podia ser talvez para limpar a imagem dela, tentar talvez puxar... Não, com certeza. Com certeza, puxar os seguidores, que ela perdeu muitos seguidores. Ela ganhou 500 mil depois da separação, né? Não ganhou os 2 milhões que ela perdeu, mas ganhou 500 mil. É aquela coisa, tragédia comove. Você pode estar com raiva da pessoa, mas você vê uma tragédia, comove. Muito. Então, assim, surpreendendo 0 pessoas, já está descoberto de fonte segura que isso é só uma farsa, e que daqui a pouquinho vai voltar ao normal, daqui ao quê? Eu falo de até o final do ano. Eu sei que ela voltou para os estúdios do SBT para gravar, mas com novas regras. Toda a equipe não pode usar telefones, os telefones serão confiscados até o fim da gravação, quando eles forem para casa. Porque provavelmente eles não, como a gente falou, eles não estão separados coisa nenhuma, eles estão fazendo esse plano de contingência para não vazar as informações, não vazar que eles ainda estão juntos. Ainda bem que você é uma pessoa que descobre as coisas, né? Aí depois eu vou mostrar no link para vocês do Felipe Campos contando que foi descoberto que é uma farsa, ainda não explodiu no país porque eu não sei como não explodiu, mas estando no X e o próprio Felipe falando. Então é verdade, era o que a gente suspeitava. Nossa já suspeitava. Talvez só não tenha explodido tanto porque estão aqui, ó. Estão molhando a mão da mídia e falando, segura essa informação que não pode vazar. Fora que os amigos dela, né, os influenciadores de Chernobyl, também ajudam, né, com aquelas postagens para ficar mais penalizado, mais sensibilizado. E assim ela conseguir seus seguidores e seguir sua vida com sua futilidade de nada. É aquela coisa, prego batido na tampa desse caixão, a gente já sabia, mas agora está confirmado. Ainda seguindo nessa linha dos influenciadores de Chernobyl, como a gente gosta de apelidar, a gente tem a condenação do Tirulipa, que foi condenado depois de muito tempo, é um caso antigo isso, ele foi condenado a pagar a indenização, 20 mil reais, por conta daquele caso durante a farofa da GK, onde ele desamarrou, ele soltou de uma das convidadas. Inclusive, eu não sabia disso, pode ser que eu esteja até falando besteira, mas o Lucas Guedes, que é o melhor amigo da Virgínia, ele foi para as redes sociais falar que foi muito ruim o que aconteceu com a irmã dele. Aí eu liguei um ponto que eu falei, eu não sabia realmente que era a irmã dele. E dadas as proporções agora que o Lucas ele tem essa visibilidade por conta da Virgínia, aí que eu entendo realmente que esse caso vai repercutir. Se não repercutir, porque vão tentar abafar. E assim, hoje em dia tem certo tipo de brincadeira, de certo tipo de humor que não cabe mais a gente... Não cabe mais esse tipo de coisa. Usufruir nem beber dessa água, né? Exatamente. Por mais que o ambiente fosse um ambiente, como o próprio nome já diz, a farofa da GK, um ambiente que tá todo mundo brincando, tá todo mundo bebendo, existe um limite e que a partir do momento que você cruza esse limite, você tem que ser penalizado. Deixa de ser um assédio, mesmo que não tenha sido, não foi a intenção dele, não sei, mas é uma brincadeira que é de mau gosto nos dias de hoje, não se cabe mais ter esse tipo de brincadeira com as pessoas. Exatamente. Um ponto que eu fiquei pensando é que tudo aconteceu, como eu falei, foi um caso antigo, vocês podem procurar o vídeo na internet, foi um caso que repercutiu na época e foi uma cena muito rápida em que no que aconteceu o pessoal já tentou meio que tipo, calma aí. Então assim, o ponto que eu tô tentando levar é o seguinte, e se as consequências tivessem sido piores? Mundo das redes sociais, onde todo mundo tá com a câmera na mão, e se tivesse, por exemplo, vazado alguma cena, vazado alguma imagem íntima dela, ia repercutir muito pior. Já é ruim por si só, mas imagina se ele tivesse causado um constrangimento maior, se a brincadeira tivesse ido talvez até mais longe. Pois é, e hoje em dia não se cabe mais isso, né? Eu acho que esse pessoal com esse humor Chernobyl, esse humor Césio 137,
já deveria se trocar, que não cabe mais, a gente já está em outro mundo. Tata Werneck, por exemplo, Sim. você viu, ela desde 2020, 2021, ela tem uma pessoa Sim. na qual ela manda a piada e a pessoa vai explica se pode ou não, se é pesada ou não, e por que não se deve mais fazer esse tipo de piada. Quase como se fosse uma auditoria para falar assim, Um até onde a gente vai. Esse tipo humor. de preocupação é muito importante para quem trabalha com humor, porque o humor ele é uma área muito sensível. Eu vi uma frase nas redes sociais, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse ponto, mas tem uma frase que eu queria levantar que eu gostei muito, que é: o humor deixa de ser humor a partir do momento que tem alguém rindo e ao mesmo tempo tem alguém chorando. Chorando e geralmente as minorias, né? Negro, pobre, gay, mulher, nordestino, tem a xenofobia, né? Eu já vi muita piada muito idiota sobre esse tipo de coisa. Eles acham que a gente do sul acha que a gente é paraibano ou baiano. Não sei como é que eles têm não estudar geografia com certeza, ou não quiserem estudar São Paulo mesmo. Mas assim, a partir do momento que o humor não tem limites, entre aspas, a partir do momento que ele fere outra pessoa, então não é humor, não é engraçado. Eu tava vendo também um outro humorista falar, vários humoristas, a gente vai chegar no ponto também citando o caso do Léo Lins, e já puxando esse gancho da questão da piada, da brincadeira, eu vi um humorista falando essa semana que foi bem interessante o ponto que ele falou. Ele falou assim que se o humor for para ofender ou para criticar, ele deve ser direcionado para uma pessoa que realmente está devendo. Por exemplo, no caso que o humor ele tem uma serventia muito grande quando vai criticar político. Exatamente. Que aí é para pegar pesado mesmo, sim, porque aí você tem alguém que está devendo, você tem alguém que está fazendo uma coisa ruim para a sociedade. Então, ali você pode abrir um pouco mais essas barreiras e permitir que o humor avance certos pontos. Exatamente. Agora, se você não tem um alvo que de fato está devendo perante a sociedade, que de fato fez algo ruim, se é um artista, se é um cantor, se é um ator, se é qualquer pessoa, não estou nem falando de famoso, mas se é qualquer pessoa não justifica você fazer esse tipo de piada. E aí a gente puxa o gancho pro caso do Léo Dias, pro caso do Léo Lins. Cara, eu vi os vídeos, acho as piadas bem pesadas mesmo. Sim, é muito não pesado. Se cabe mais esse tipo de piada nos dias de hoje, a gente tem que se policiar. Porque são piadas que são principalmente com negros, com gays, com pedofilia. Sim, ele furou uma bolha que muita gente nem conseguiu sequer chegar. Ele é muito pesado. Exatamente. Muito pesado. E dividiu muita opinião, né? Porque teve humorista que defendeu, teve humorista que foi contra. Marcos Mion, por exemplo, Danilo Gentili, Leandro Hassum, foram a favor. Foram contra ele ser preso. Sim. Mas que não tinha nada, as piadas não tinham um teor pesado, até porque não foi com eles. Se fosse com eles, se eles fizessem parte das minorias que foram citadas nas piadas dele, acho que o pensamento seria outro. E aí ele levanta um ponto interessante. Danilo Gentili não me surpreende ele falar esse tipo de coisa, porque ele já foi até intimado outras vezes por conta do que ele fala. Agora, Marcos Mion me surpreende. Por quê? Ele tem um filho autista. Justamente. Então, assim, o ponto e um dos vídeos dele tem frase capacitista, sabe? Então, assim, se Léo Lins ele faz uma piada capacitista, se ele faz uma piada com autismo, pra mim, uma pessoa na posição do Marcos Mion deveria ser o primeiro a se ofender com esse tipo de coisa diante da situação que ele tá. O Leandro Hassum, ele levantou um outro ponto que me chamou a atenção. Eu concordo em partes com ele, mas eu não consigo concordar com o argumento inteiro. Ele levantou um ponto interessante que é: no meio de tantos escândalos políticos, no meio de tantos problemas, no meio de tanta coisa acontecendo, tanto bandido solto por aí, estão prendendo um humorista. Eu entendo o ponto que ele diz, porque tem realmente muita gente na área da política que durante, por exemplo, os 4 anos de pandemia falou um monte de asneira e não aconteceu nada. Passou a pandemia, continuaram falando asneira, também não aconteceu nada. Então esse é um ponto válido. Tem muita gente falando besteira, usando essa desculpa de liberdade de expressão e não está sendo presa. Mas, por outro lado, se você fala, não, ele é só um humorista, o humorista faz isso mesmo, eu não sei se isso seria algo legal no longo prazo, porque você consentir com esse tipo de coisa, e se você não condena, você está consentindo. Exatamente. Se você não condena isso, se você consente com isso, que viés você vai estar abrindo no futuro, que outras piadas no futuro podem acontecer, e que aí quando a pessoa for penalizada, não, mas o Léo Lins naquela época não foi, por que eu estou sendo agora? Então eu não consigo concordar 100% com o que da demissão também, né? Tudo se bem que ele pode recorrer, né, da decisão, né? Ele tem um direito de recorrer para que não seja preso. Mas que seja demissão quando os humoristas quando for fazer suas piadas. Que hoje em dia não se cabe. Gente, a gente está nos anos 2025,
a cabeça é outra, tem o politicamente correto. Nos anos 60, 70 e 80 era. A gente vê vida, a gente viveu os anos 80 e 90, a gente vê o quanto era pesado as piadas, a gente assiste, reassiste de novo, a gente olha, caralho, que piada tão pesada. A gente fica se perguntando que tipo, assim, por que a gente ria na época e por que hoje incomoda? Porque a gente tá mais evoluído como sociedade nesse ponto. E não cabe mais esse tipo de piada, piadas pesadas. Eu acho que não é que o humor não tem limite, o humor tem que ter responsabilidade no que se vai se falar, sabe? Não é limite, é responsabilidade e saber o que está falando. Com certeza. Existem vários humoristas que eu acompanho, eu gosto muito, principalmente de stand-up, e o stand-up é um terreno fértil para você fazer piadas, às vezes um pouco pesadas, mas você tem que ter jogo de cintura. Até nisso tem que saber, tem que levar, pesar a mão, né, do da piada. Uma vez eu tava vendo, não sei se foi o Thiago Ventura ou se foi o Whindersson, eu sei que um dos dois falou isso, que a fórmula para ele fazer uma piada boa é quando ele tá fazendo piada sobre ele mesmo. Quando ele pega uma situação engraçada e ele leva essa situação engraçada ao extremo. Porque por mais que as pessoas estejam rindo, estão rindo com ele e não dele. Não dele, exatamente. E mesmo mesmo que a risada fosse dele, mesmo que fosse uma risada de deboche, ainda é só com ele. Então ele está trazendo uma história da vida dele. Exatamente. Então eu só não vou me lembrar quem foi que falou isso, mas eu estava vendo uma entrevista e esse humorista falou isso. E eu achei bem interessante esse termômetro, digamos assim, que ele está utilizando. Exatamente. E tem que ter essa noção, esse senso do que você vai falar, do que você vai fazer, né? No palco e ao vivo, sabe? Então é o negócio do orar e vigiar, né? Sim. Porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu com ele. Tudo bem que tem políticos que não são presos, tem justiça, ok, mas aí já é outra seara, já é outro viés, já é outra coisa. A gente sabe que ele é bandido por si só, então é uma coisa que aí a própria justiça aqui tem que acordar, né? Exatamente. Mas a gente não pode comparar o da justiça na mesma balança, não tem como. Até porque, pensando agora aqui, eu fiquei pensando, e tem um ponto importante também nessa questão de você consentir com esse tipo de piada. Ah, não, ele é humorista, então ele pode, porque é a profissão dele, certo? E se alguém replica a piada dele? Que é o que acontece. Quantos bordões a gente pegou agora daquele humor dos anos 80, humor dos anos 90, que o humor basicamente era só frase feita, que a gente ficava repetindo. Quantas piadas pesadas a gente não falou e hoje a gente olha pra trás, sem nem entender, e hoje a gente olha pra trás e fala, gente, se fosse comigo eu não ia gostar. Jamais. Piadas, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Piada a respeito de loira, de português, piada de gordo, esse tipo de piada não cabe mais hoje em dia. Piada homofóbica, porque piada homofóbica eu assisti um dia desses Trapalhões e, nossa, Vera Verona, que é a Jorge Laffour, nossa, cada piada pesada. Sim. Nossa, era horrível, e a gente ria, morria de rir. Eu não sei como ela, assim, eu acho que por estar na televisão, né, por ser a única porta para ela aparecer, acho que suportava aquilo. Mas que era pesado, cara, muito pesada. Tem um outro ponto sobre o caso do Jorge Laffonte que também eu vi que muitas vezes, não ele só, mas pessoas que são da LGBT naquela época que faziam humor. Às vezes, talvez, era a única forma dessas pessoas serem reconhecidas. Exatamente, então, para essa pessoa criar um escudo para si e não ser atacada, não ser criticada, não ser xingada, ele tem que ceder e tem que criar esse personagem, porque pelo menos quando as pessoas olham ele na rua, lembram que ele é aquele personagem. E porque gostam do personagem, respeitam ele. Não é a melhor das formas, mas na época, meio que foi o que, o que tinha para aquela época. Até comprar como suta nas brincadeiras eram pesadíssimas. E são coisas que hoje em dia não cabem, mas, por exemplo, no Chico Total mesmo, nos anos 90, quando ele volta para fazer esse programa de humor, tinha um esquete que era pessoas brancas numa casa de samba, todas de blackface. Hoje em dia, não sei, até a malha preta, sabe? Hoje em dia não cabe mais. E aquela coisa estereotipada, do bico vermelho, só o olho branco. O blackface hoje não se pode mais fazer isso. A gente sabe que é uma ofensa. E é aquela coisa, se a gente como sociedade não consegue reconhecer isso, não consegue evoluir para que a gente consiga crescer, consiga fazer novos tipos de humor, o humor ele muda com o tempo e a gente precisa estar acompanhando isso para que a nossa sociedade consiga evoluir e que as pessoas parem de se sentir ofendidas, parem de se sentir oprimidas. Porque é muito fácil para uma pessoa branca, hétera, para um homem branco, hétero, cristão, é muito simples ele ouvir esse tipo de coisa, porque normalmente as piadas nunca são sobre ele. As piadas nunca são sobre ele. De vez em quando, talvez o homem branco, hétero, vá se ofender se ele for uma pessoa gorda, ou se, puxando aquelas piadas dos anos 90, no caso de um português, por exemplo. Agora, se você faz parte das minorias, você vai ser ofendido cedo ou tarde. Então a gente tem que dar um basta nisso.
E é até constrangedor, né? São piadas que são constrangedoras também. Então, eu espero que com essa ela aprenda a lição. Ele fez um vídeo, não vi o vídeo dele, de 12 minutos, eu não Ele vi. fez um vídeo resposta, tentando se defender, mas mesmo assim, Mas não adianta, não dá pra se piora a defender. situação. Só Não dá piora. pra se Eu sempre defender. eu ficaria calado. Ia procurar os direitos de reverter a situação. Talvez só a multa. Desaparecer um tempo, porque foi feio. As piadas pesado. são feias, são pesadas. E assim, são tipos de humor tóxico, né? Que com certeza aquela galera tudo gosta, tudo limpa. Danilo Gentili, que já vem de uma época, vem da nossa época, na verdade, que são os anos 80. E hoje em dia não se cabe, a gente tem que fazer humor com consciência e responsabilidade. Com certeza, sabe? Com certeza. Puxando agora um gancho, falando da questão de responsabilidade, mas mudando um pouquinho de assunto, tem uma coisa que me chamou a atenção e que chocou muita gente, Thiago. A gente já levantou aqui o ponto do bebê reborn, a gente Já tirou cantou essa onda, a gente já falou que abriram a porta do CAPS. Mas aí eu pergunto pra você, e quando não é um bebê reborn Cara, e a agressão eu vi. vem? Foi um tapaço na criança, Foi. achando que era um bebê reborn. Meu Deus do céu. Pra você que não tá sabendo do que tá acontecendo, até porque é bem recente, né? Num caso, eu não vou me lembrar se foi em São Paulo, mas a polícia estava investigando um caso de Minas Gerais, eu acho. Minas Gerais, né? Acho que foi. Um homem na fila do supermercado viu um casal passando na fila preferencial. Ele achou muito estranho porque a mulher estava com um bebê e ele ficou tirando onda, falando que era bebê reborn, falando que era bebê reborn, o pai da criança falando que não. Ele indignado porque tá tendo de fato esse surto de bebê reborn pra cima e pra baixo. Moda. Só que ao mesmo tempo ele furou talvez qualquer tipo de limite, quebrou qualquer tipo de limite, porque ele bateu na criança e não era um bebê reborn. Era um bebê de Ele verdade. bateu na criança de 4 meses, ele deu um tapa na criança e o pai, com toda a razão, perdeu completamente a paciência e avançou pra cima desse homem. Mais pessoas avançaram pra cima desse homem. Que papelão, que caso horrível, Thiago. A que ponto chegamos? Foi. A que ponto a cabeça, a loucura chegou, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, não tem nem explicação uma coisa dessa. A gente falou sobre a questão do bebê reborn nas últimas semanas, a gente tirou onda dessa questão, só que aí vem um ponto interessante, por mais que a gente continue achando esquisito e por mais que ainda vão ter pessoas que vão querer tirar proveito, seja desse tipo de situação, ou seja para ganhar like na rede social, não justifica você avançar. Mesmo se fosse um bebê reborn, não justifica você partir para cima. Exatamente. Ah, estão tirando vantagem, estão passando na fila preferencial. Amigo, deixa quieto isso. É errado, a consciência da pessoa. Depois eu só pago, o universo vem e dá o troco pra pessoa. Exato. Agora as pessoas têm que ter um limite aí, gente. Agora, pelo amor de Deus. Agora a gente tem que prestar atenção em tudo, porque pra não acontecer essa pataquada que aconteceu. Minha esposa estava conversando comigo, ela levantou um ponto interessante. Ele fez essa atitude de dar um tapa numa criança. E se fosse uma coisa um pouco pior? Sim. E se ele tivesse, sei lá, numa situação completamente hipotética, eu estou tentando imaginar aqui, e se o tipo de agressão que ele deu fosse pior, e se a criança tivesse caído no chão? Então, assim, eu fico imaginando os e se tivesse acontecido, e se tivesse acontecido aquilo. Então, assim, por mais que a gente ache esquisito, essa onda pro bebê reborn não justifica. Não justifica a agressão. Não justifica, isso é uma loucura. Eu fico até sem saber o que falar. Não, O tamanho é loucura. É um caso absurdo, é um caso completamente Acho absurdo. que as pessoas precisam ir pro CAPS, né? Primeiro do que tudo. Precisam ir na terapia para curar esse trauma de tem que ter um bebê agora na vida adulta. Se brinca, jogo brincadeira, beleza, tá brincando, é onda. Agora para levar isso tão a sério, que nem o caso da outra do SUS, da outra que queria a guarda compartilhada. Gente, é o que? É like, é engajamento. O que vocês querem, pelo amor de Deus? Biscoito? Não, vamos parar, vamos ter limite. E o pior é que essa onda do bebê reborn está despertando justamente esse tipo de reação, que não é correta, não é uma reação boa, mas ao mesmo tempo as pessoas estão perdendo as estribeiras, tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Vamos parar, né? Vamos guardar pra cuspir, né, gente? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos rever o que está acontecendo. Povo louco. Um outro ponto que eu vi sobre esse caso do bebê reborn levantou também a questão da pessoa, ela ser uma pessoa sem paciência, e levantou aquela questão da pessoa que explode à toa. Por exemplo, a gente vê muito caso, não é a mesma situação, mas é o mesmo tipo de explosão espontânea de briga de trânsito, por exemplo. Pessoa simplesmente por nada, por zero motivo, perde as estribeiras e sai pra pancadaria. Então, ali naquele caso, nós tínhamos um exemplo de pessoa que não tinha a menor capacidade de discernimento, que explodiu fácil e que na base da piada agrediu alguém. Exatamente. Ah, mas ele fez isso porque ele achou que era um bebê reborn. Sim, não justifica, gente. Não tem a gente não pode partir para agressividade. Não tem nem justificativa para uma coisa dessa. É uma loucura. E mudando de assunto, vamos agora a
Carla Zambelli, que está foragida, né? Pra gente? finalizar, pelo menos com uma notícia interessante, ainda é uma notícia polêmica, mas pelo menos é uma notícia um pouquinho mais interessante. Está na lista da Interpol, que Ela está delícia. internacional. Internacional. Estamos falando de uma celebridade internacional na lista de E procurados. ela babou tanto o Bolsonaro que na entrevista que ele deu hoje isso não tem nada a ver com ela. Hum. Ela que se vira e dê seus pulos. Exatamente. Ai, que maravilha. Tipo, Ela vai conseguir dar os pulos. Sem contar que o Bolsonaro ainda botou Sim. 2 milhões de dólares para o seu filho não passar necessidade nos Estados Unidos. Quer dizer, se você Oh, fugir do que Brasil fofo, porque você gente. fez um monte de besteira, você ainda vai ter gente que vai te apoiar. Pois é. Eu ouvi o pessoal falando que não está comprovado, mas existe uma teoria de que ela talvez tenha fugido pela Argentina. Foi, mas passou no jornal. Passou no jornal. Foi. Que ela tinha ido para Argentina, que não tinha ainda dado problema na questão do visto dela. Até Exatamente. porque, por conta de Brasil e Argentina ser uma fronteira que sempre teve uma liberdade muito Ah. grande, você consegue passar com muita facilidade. Ela aproveitou a oportunidade e vazou por lá. Vazou linda. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Eu queria muito ver essa prisão Não vai acontecer. acontecer. Mas eu porque- quero assim, eu quero em grande estilo. Lá, Já lógico. que ela fugiu, eu quero ver ela Agora eu sendo quero presa coisa- na Times Square, alguma coisa assim. Eu A quero coisa polícia- cinematográfica. É. Eu vejo que isso eu não aceito. Cadê Eu quero Martin ir no Scorsese? cinema agora. Cadê Martin Scorsese nessas horas? Cadê Steven Spielberg? Que Ser, junta todo mundo. ser preso em Paris, no meio da Torre Eiffel lá. Eu quero coisa Maravilhosa. cinema, eu quero Tudo coisa no cinema. óculos de sol. Não quis menino. fugir pra E lá fora, que é quero primavera. coisa cinema, quero coisa cinema agora. Eu quero cinematográfico, eu quero fotografia incrível, Ah, perfeita caramba. e impecável. Né? E eu também queria ganhar 2 milhões por do meu pai também, só pra passar a necessidade. Ah, tá, não, porque a gente tem que levar em consideração que ele tá coitado, né? Tá Não, passando uma ele necessidade. lá em entrevista ele disse, absurda. não, mas eu termino isso pra ele mesmo, que lá não é nada, é só 350 mil dólares. É uma besteira, dá pra passar um mês. Nossa, 350 mil dólares vai passar um mês. Imagina que tipo de mês esse Eu não sujeito, sei. este cidadão está passando. Ai, gente, tem certas coisas que... Coitada de emocionar, chega me emocionei agora. Não, eu prefiro nem comentar mais. Né? É muita É uma muita pessoa- palhaçada. Agora isso tudo com o dedo da gente, detalhe.